HC 6781/95, Santa Catarina, relator o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado em 14 de setembro de 21, quinta turma, também publicado em 20 de setembro de 21. Também em agravo regimental no HC do STF 165200 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Roberto Barroso, data do julgamento 29 de abril de 19, primeira turma. Com efeito, há nos autos indícios remansosos acerca da materialidade da autoria, do nexo de causalidade e do elemento subjetivo que circunscreve a intenção homicida, o animus necandi. Nesse viés, é de se considerar como desmerecedora de crédito o argumento baseado na alegada falta de provas para a prolação do édito condenatório, sobretudo pelas palavras das vítimas e da confissão qualificada do réu, segundo as quais este efetuou o disparo contra Jackson e posteriormente atirou em uma festa, local com aglomeração de pessoas, e os disparos atingiram outras 4 vítimas. Dentro de todo esse contexto de fato, a inarredável conclusão a que se pode chegar é que o Conselho de Sentença formou a sua convicção rigorosamente dentro das balizas oferecidas pelo complexo probatório dos autos, destacando-se a tese defensiva desacatando a tese defensiva apresentada. Em homenagem ao princípio da soberania dos vereditos do Tribunal Popular do Júri, a orientação jurisprudencial uníssona é que, em que pese a existência de mais uma versão fática no contexto da prova, deve ser respeitada a decisão dos jurados, desde que encontre respaldo em elementos de convicção mínimos. Tal o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça será seguindo o posicionamento dos tribunais superiores. Na apelação número 0074789194/2013, de relatoria da desembargadora Maria Edna Martins, data do julgamento 16 de julho de 19. Colhe-se ainda o teor da súmula número 6 dessa Corte de Justiça, a qual proclama que as decisões dos jurados em fase de princípio constitucional da sua soberania somente serão anuladas quando inteiramente contrária às provas dos autos. Pleito que se rechaça. Sob a dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais expostas no artigo 59, a ilustre autoridade judiciária signatária da decisão vergastada aumentou as basilares em 2 anos e 3 meses acima do mínimo abstratamente combinado. Isto por haver negativado o vetor circunstâncias do crime que as reputou desfavoráveis ao argumento de que o acusado se dirigiu armado, sem possuir porte ou licença, para uma festa com grande aglomeração de pessoas, o que incrementa a potencialidade concreta do resultado danoso. Com efeito, entendemos como justificável o recrudescimento da pena base em virtude do fato em que o réu foi armado a uma festa e efetuou disparos sem preocupar-se com a possibilidade de atingir diversas vítimas. Na fase intermediária, pleiteia também a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação à vítima Francisco Jackson, nos termos do artigo 65.3, a linha D do Código Penal, uma vez que o réu confessou haver efetuado os disparos contra o ofendido. Realmente, neste ponto, a pretensão defensiva deve ser acolhida. Tal entendimento cristalizado na súmula 545 editada pelo STJ. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Nessa trilha, o entendimento desta Igreja Corte Estadual, na apelação criminal 00423366777201-2017, relator desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, julgado em 1º de março de 23, da segunda Câmara Criminal. Por fim, na etapa final do cálculo da pena, requer a defesa redução pela tentativa em seu percentual máximo, ou seja, 2/3 da pena em relação aos ofendidos Francisco Jackson e Jorginei do Nascimento, haja vista a nulidade do laudo pericial e o fato da piora do estado de saúde deste haver ocorrido por negligência médica. O quanto de diminuição da pena pela tentativa deve ser avaliado consoante a maior ou menor proximidade da consumação do delito, isto é, a distância percorrida no intercrime.
O entendimento doutrinado é no sentido de que quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução. Rogério Greco, curso de Direito Penal, parte geral, ímpetos 2007, página 263. Igualmente reiteradas decisões da Corte Cidadã e desta alencarina tem considerado que a escolha da fração de diminuição da pena a ser adotada nas hipóteses de tentativa de homicídio deve ser definida observando-se a maior ou menor proximidade da efetivação do resultado naturalístico desejado pelos agentes. Como exemplo, o agravejo mental no ARESP 13.30.689 do Mato Grosso do Sul, 2018, relatou o ministro Jorge Mussi, julgado em 11 de dezembro de 2018, e a apelação da primeira Câmara deste Tribunal de Justiça, 020-0298-224-2019, relatoria da desembargadora Maria Edna Martins, julgado em 10 de maio de 22, da primeira Câmara. Em caso, o juiz de base motivou devidamente a redução da pena em 1/3 em relação à vítima Francisco Jackson, sob o argumento de que os tiros foram na região do tórax, de alto potencial fatal, sendo que a vítima, mesmo com colete, teve que passar por procedimento médico de urgência para evitar o resultado morte. Quanto ao ofendido Jorginei do Nascimento, pois, conforme laudo de exame de corpo de delito de folha 194, o tiro gerou complicação grave com afastamento da vítima de suas ocupações habituais por mais de 30 dias, de modo que se mostra adequada e proporcional a diminuição operada pelo magistrado de piso diante da proximidade da consumação do homicídio e das complicações que poderiam lhes causar a morte. Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do vertente recurso apelatório por seu parcial provimento para que, mantida a condenação do apelante, seja autorada a dosimetria da pena nos moldes acima dos moldes ora delineados. É como manifesto, excelências. Muito obrigada, doutora Valesca. Passo a palavra à desembargadora Martins. Obrigada. Senhora presidente, eu estou suspendendo esse julgamento. Estou pedindo vista e estou suspendendo esse julgamento. Tá certo. Vai adiante. Na sequência, 4.34, recurso interdistrito 0023-003, Distrito 36, 2023. Recorrente, Ministério Público do Ceará. Recorrido, Roque de Oliveira Queiroz, advogado Francisco Felipe Macedo Lima, recorrido Francisco Bruno Souza Rocha, advogado Oswaldo Flávio Araújo Bezerra Cardoso, da relatoria do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Desembargador Henrique, sua palavra. Quem pediu a sustentação oral foi o recorrido, né? Os dois advogados. Os recorridos, né? Do recorrido. Foi. Presidente, eu consultando aqui o sistema, já houve votação tanto de Vossa Excelência como a eminente desembargadora Ângela, no sentido do improvimento do recurso manifestado pelo Ministério Público. Aí é de se indagar aos recorridos se ainda tem necessidade de produzir a citação oral. Os advogados se encontram em sala? Estou aqui, Excelência. Felipe Lima, nobre desembargador Antea, nobre presidente desta colônia da Câmara. Eu represento o Roque. Não irei fazer a utilização da palavra diante da manifestação do o relator, desembargadora, mas não poderia perder essa oportunidade em manifestar minha satisfação de ver a doutora Valesca, procuradora oficiante nesta comissão. Nesta sessão, eu tive a oportunidade de, alguns anos atrás, ser estagiária dela, na época da 9ª unidade do Juizado Especial. Então, foram períodos de muito aprendizado. Da mesma forma, também, com satisfação, também trabalho com a relatoria do nobre desembargador Dr. Henrique,
de muitos trabalhos do júri. Meu pai, procurador, teve a oportunidade também de trabalhar com o doutor Henrique. Minha mãe, advogada também da mesma forma, daí porque também eu o saúdo. Doutora Ângela também da mesma forma, é uma satisfação. Doutora Andréa e doutora Marlúcia, tendo aí as congratulações, apenas para não perder essa oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Tá, obrigado, Felipe. Prazer em rever, Felipe. Pelo menos assim, virtualmente. Doutor Oswaldo se encontra em sala? Doutor Oswaldo? Não dispensado, então, recurso improvido, por unanimidade. Perfeito. Obrigada. Dando sequência, 4.56, apelação número 023-9308, de 19/2020. Apelante, Douglas Crisóstomo. Advogado, Francisco Livelton Lopes Marcelino. Da relatoria do desembargador Henrique. Está em mesa, desembargador? Está em mesa, presidente. O doutor Francisco se encontra em sala. Excelência, pela ordem. Doutor Henrique, na primeira oportunidade que coube a defesa se manifestou pelo interesse no acordo de não persecução penal. Trata-se de tráfico privilegiado. Desculpe, Vossa Excelência não apreciou o requerimento, mas o Ministério Público se manifestou desfavoravelmente e nós, então, apresentamos o recurso do artigo 28A, parágrafo 14. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se não seria o caso de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça com a retirada dele de mesa. Não, doutor, eu não vou retirar de mesa, porque o senhor apresentou aí uma petição que já o processo pronto para julgamento. Então, se o senhor entender que está de maneira errada, o senhor entra com recurso que o senhor achar cabível. Mas da parte aqui da relatoria, eu não vou retirar de mesa. Tá bom, doutor. Então, posso prosseguir com a minha sustentação oral? Presidente. Só um minuto. Doutor Livelton, eu indago o doutor Livelton e a doutora Valência deseja a leitura do relatório. Não, Excelência, está dispensado. Doutor Livelton, o senhor tem 15 minutos. O senhor está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente dessa Câmara de Julgamento, dessa Câmara de Criminal, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, senhores serventuários, colegas advogados, a todos os presentes, meu bom dia. Inicialmente, deixa eu lhe dizer uma coisa, o doutor Henrique, deixa eu dizer uma coisa a Vossas Excelências, o doutor Henrique disse que eu apresentei uma petição quando o processo estava pronto para julgamento. O que ocorre é o seguinte, todo advogado, isso é primordial, vive de prazo, e nós não fomos sequer intimados da manifestação. Veja bem, na peça de interposição da apelação, que era o primeiro momento que cabia a defesa falar, foi feito o requerimento. Agora, essa relatoria não observou o que o advogado tinha escrito, não despachou o que o advogado tinha escrito, tempestivamente, tá certo? Foi aberto vista ao Ministério Público, que atentamente se manifestou, contrariamente ao pleito da defesa, mas se manifestou, tá certo? Voltou para revisão, a revisão não se manifestou sobre o recurso da defesa, voltou para o relator que pediu pauta e, mais uma vez, não se manifestou sobre o recurso da defesa, tá? Ocorre que a defesa foi proativa, ministro, o desembargador Henrique. A defesa agiu antes mesmo de ser intimado. Não cabendo, então, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, toda a admiração, acompanho o senhor desde a vara do júri, sei da lianeza de Vossa Excelência, sei do zelo com que o senhor conduz os processos. Não vai aí nenhuma crítica, mas eu queria dizer a Vossa Excelência que, talvez, na pressa de entregar a prestação jurisdicional, Excelência, tenha se passado por cima de um princípio básico, que foi o requerimento da defesa. Tá? Superado isso, eu passo a dizer que a reclamação que foi julgada no Supremo Tribunal Federal sob o número 60.329 traz como possível, exatamente nesse momento em que o crime de tráfico é julgado como tráfico privilegiado, a oportunidade para que seja feito a proposta de acordo de não persecução penal.
Então, o Supremo Tribunal Federal, repito, reclamação 60.239, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e isso está sob julgamento também em um HC 85.913, está posto que a sentença não tem problema nenhum que ela já tenha ocorrido para que seja, desde que a defesa tenha se manifestado no primeiro momento, e é o caso, seja proposto o acordo de não persecução penal. Então, está se negando, não o direito subjetivo do réu, porque isso não é de maneira nenhuma direito subjetivo, mas está se negando a ele a oportunidade de ver um acordo de não persecução penal. Passando isso, a gente precisa trazer, e eu estou sendo bem breve, porque sei da extensão da pauta, que o que aconteceu aí no caso foi o seguinte: o rapaz ia chegando em casa, quando se deparou com os Correios entregando para sua funcionária uma encomenda. Ele viu que a funcionária não estava recebendo a encomenda e mandou que ela recebesse. Nesse momento, aproximaram-se 2 policiais civis e efetuaram a apreensão dessa encomenda. Ele, chegando próximo, recebeu voz de prisão. No momento em que ele recebeu voz de prisão, ele disse que só concordaria com a abertura daquilo que sequer era dele na presença de um advogado, o que não foi respeitado. Depois de inúmeras pressões recebidas, ele foi convencido a entrar em casa, no caso, na casa da avó dele, na presença dos policiais. Então, excelências, isso é tema bastante debatido do Judiciário e é objeto do tema 1041 do Supremo Tribunal Federal, aonde ficou firmada a seguinte tese: sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrido estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática das atividades ilícitas. Veja bem, não se estava, sob hipótese nenhuma, dentro de um estabelecimento penitenciário. Isso é indene de dúvidas. A encomenda sequer pertencia ao réu. Então, como é que poderiam os policiais abrir essa encomenda para verificar que tinha droga dentro? Segundo, no depoimento deles em juízo, os policiais afirmaram que tinham recebido uma informação da polícia de que lá existiria droga. Mas de quem foi essa informação? Como se deu essa informação? Como é que eles sabiam? Como é que eles adivinhavam? É fácil, porque foi feito o deslacre, foi feita a abertura ilegal. Então, a prova é de todo ilícita, certo? Segundo, consta do tema 1041, mesmo tema do Supremo. Em relação à abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática ilícita. Que fundados indícios eram eles? Eles viram a caixa e adivinharam que ali tinha alguma coisa? Não se faz menção a cão policial, não se faz menção a raio-x, não se faz menção a nada, excelências. Pasmem, pasmem. O funcionário dos Correios foi chamado a juízo para depor, por provocação da defesa. E o funcionário dos Correios que realizou a entrega disse que nem sequer sabia que tinha algo de ilícito dentro daquela encomenda. Ele nem se lembra, ele nem lembrava do que tinha acontecido naquele fatídico dia. Como é que era uma operação policial? Como é que a polícia tinha sido previamente avisada? A polícia estava na campana e ele sequer sabia, ele como funcionário dos Correios. É esquisito, não é, excelência? É porque a prova é ilícita. Então, o primeiro dos requerimentos é que seja considerada essa ilícita e com ela, essa prova ilícita, e com ela seja invalidado todo o feito. É nesse sentido a jurisprudência massiva do Superior Tribunal de Justiça, tá? Como exemplos, eu cito o RESP 1.574.681 do Rio Grande do Sul, da onde se extrai que, para que ocorra o estado de flagrância, deve haver existência de fatos ou de circunstâncias que permitam qualquer pessoa acreditar ou, ao menos, suspeitar, com base em elementos concretos, que um crime está ocorrendo no interior do domicílio, que não houve, tá? Superado isso, excelências, o que eu acredito que não seja, há de se dizer que foi apreendido com essa operação desastrada da polícia, 180 gramas de haxixe e 57 gramas de cannabis. Não foi apreendido dinheiro, nenhum apetrecho, não foi apreendido absolutamente nada que comprovasse a traficância. Nada, absolutamente nada.
Superado isso também, excelências, há de se ver que trata-se de réu com bons antecedentes, primários, sem nenhuma indicação de que tenha participação habitual em crime. Então, nada leva a crer que a polícia tivesse indícios, pelo menos indícios, de que ali estivesse havendo uma prática criminosa, o que torna ilegal o flagrante. Ilegal, quer seja pela abertura indevida, repito, de algo que sequer pertencia ao réu, na presença da dona, sem autorização dessa, sem mesmo que o funcionário dos Correios saiba, tá certo? E mais ainda, foi feita a entrada através de pressão, foi dada pressão no réu para que ele permitisse, para que ele franqueasse a entrada dos policiais. Isso foi dito na delegacia, isso foi dito em juízo pelo réu, tá certo? E isso não tem nenhuma prova que é alegada pelos policiais ou por qualquer outra pessoa, ou mesmo feita, produzida pelo Ministério Público, que manifeste-se de forma contrária. Então, inicialmente, é de se pedir que o processo seja remetido ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do parágrafo 14 do artigo 28A do Código de Processo Penal, para que esse se manifeste sobre a proposta de acordo de não persecução penal, tendo em vista que o órgão ministerial oficiante nessa vara optou por não oferecer. Segundo, em não sendo essa a providência, que seja absolvido o apelante, tendo em vista a inexistência de tráfico de drogas e que seja reconhecida a ilicitude de toda a prova produzida no processo. Então, essa é a manifestação da defesa. Muito obrigado. Obrigada. Doutor, com a palavra, a nova procuradora, doutora Valesca. Renovo meus cumprimentos a todos e, diante da necessidade de agilizar o andamento aqui dos julgamentos, eu reitero o parecer contido nos autos de folhas, ok? Agradeço e cumprimento o advogado que procedeu à sua sustentação oral virtualmente. Obrigada, doutora Valesca. Com a palavra, o desembargador Henrique. Obrigado, presidente. Parabenizar o doutor Livelton, bem como a doutora procuradora. Mas antes de eu ler aqui a proposta de emenda, presidente, esclarecer ao doutor Livelton que eu observei muito bem, doutor, do contrário do que o senhor disse, foi muito bem observado, eu analiso no meu voto essa questão da ANPP, processo foi julgado, veio para o segundo grau, foi dado parecer na Procuradoria e está aqui pronto para julgamento. E é o que nós vamos fazer, pelo menos dependendo da relatoria, mas eu repito que foi bem examinado, o senhor foi intimado do julgamento, senão o senhor não estaria nem aqui, mas vamos à frente. Eu abordo tudo isso no meu voto, o acordo de não persecução penal, mas como o voto é disponibilizado com antecedência, eu peço permissão ao presidente e os demais partes, para ler só a proposta de emenda. 1. Realizada a instrução processual e proferida a sentença penal condenatória, hipótese dos autos, resta inviabilizada pela preclusão a oportunidade do acordo de não persecução penal, ANPP, pois tal acordo tem por objetivo evitar o início do processo, não fazendo sentido a ANPP, pois tal acordo tem por objetivo evitar o início do processo, não fazendo sentido a realização da composição após a condenação. Precedentes STF, STJ, TJCE. 2. A condenação foi exarada com acerto, fincada nos inequívocos elementos de prova dos autos, não havendo dúvidas de que o apelante adquiriu, tinha em depósito a droga apreendida, oportunidade em que foi abordado pelos policiais civis e preso em flagrante, o que configura o delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. 3. Para a caracterização do delito de tráfico, despiciente da comprovação de efetiva comercialização se pelas circunstâncias do fato depreende-se que a conduta do réu se amolda no tipo do artigo 33 caput da Lei 11.343.
tendo em vista que se trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, existindo várias formas objetivas de violação do tipo penal, bastando para a consumação do ilícito a prática da conduta concernente a um dos verbos ali dispostos. No presente caso, não há dúvida de que o apelante adquiriu, tinha em depósito, a droga para fins de mercância, assim é de rigor a manutenção da condenação, revelando-se descabidas as teses de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da referida lei. No que tange à dosimetria da pena, não obstante o amplo efeito devolutivo da apelação, que possibilita o reexame em profundidade da dosimetria da pena e o regime de cumprimento, não há reparo a fazer. Recurso conhecido e não provido é como voto, presidente. Obrigada, desembargador Henrique. Como vota a desembargadora Marlúcia? Ai, sou eu, desculpe. Tá. É porque eu pedi a palavra. Depois foi, Vossa Excelência proclamar acho que foi isso. Eu vou me manifestar. Como nós temos já acesso ao voto, né, em virtude do voto provisório, eu acompanho de forma integral o voto do eminente relator. Como vota a desembargadora Ângela? Parabenizando o doutor Livelto pela sustentação e sem desnecessária delonga, confirmo o voto provisório e acompanho o judicioso bem lançado voto do relator. Então, por unanimidade, recurso improvido. Pois não, desembargadora. Obrigada, presidente. Eu fui designada para participar como coordenadora, né, presidente da coordenadoria aqui da violência contra a mulher. E eu tenho que viajar hoje a Brasília para participar da Jornada Maria da Penha. Inicialmente, para não prejudicar os trabalhos da Câmara, né, eu disse, não, eu vou participar da sessão, porque até me foi sugerido, eu disse que não tinha, que tinha sessão na terça-feira, aí me foi sugerido, não participe. Mas eu, considerando que não queria prejudicar os trabalhos da terceira Câmara, disse, achei que daria tempo. Não, vai dar tempo. Eu participo da sessão, assino os votos e vou para o aeroporto, né, para embarcar. Acontece que eu estou vendo que, pelo adiantado da hora, não vai ser possível eu participar dos julgamentos seguintes. Então, eu pensei na seguinte situação, que Vossa Excelência suspendesse essas sustentações orais que faltam, e a gente faz os outros julgamentos, né, porque não tem sustentação oral, é tudo muito mais rápido, ou então, infelizmente, eu tenho que me retirar, para não perder o voo para Brasília hoje ainda. Eu indago, porque as futuras sustentações orais são da relatoria da desembargadora Ângela e do doutor Cid. Se vocês concordam com essa suspeita. Sim. Mas, desembargador, eu voto, e tem outro detalhe, a gente só pode passar os julgamentos depois das sustentações orais. E ela vota. Mas ela vota. Ela vota. Ele é que não vota. E o doutor Cid, Aí, assim, que explicasse aí para os advogados nessa situação. Não, nada a opor, acho até que isso, o doutor Cid também não se opôs. Eu acho que os advogados, né, que se encontram em sala, né, já ficariam, né, para a próxima sessão. Né? Já estão inscritos automaticamente, né? Não ficam prejudicados, já estão inscritos para a próxima sessão. Ficariam adiados esses julgamentos com sustentação oral e a gente passaria aos outros julgamentos, né, sem sustentação oral. 4.80, agravo em execução 8.347,77, 2022, da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Será adiada, vai ser para a próxima sessão, dia 13 de agosto. 4.85, apelação 026-08-21, dígito 09-2021, também da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, adiado para a sessão dia 13 de agosto. 4.119, apelação 023-91-78, dígito 24-2023, da relatoria do doutor Cid Peixoto do Amaral Neto, também adiado para a sessão do dia 13 de agosto.
sem prejuízo das inscrições, né? Já efetuadas. Presidente, eu gostaria de agradecer, né, a compreensão aí da Câmara e dos advogados. Tá. Não, pois não. Vamos aqui para os destaques. 4.30, recurso em sentido distrito, sequência de 3 zeros, 1438, distrito 27, 2018, da relatoria da desembargadora Marlúcia. A senhora vai adiar, não é isso, desembargadora? Sim, estou adiando. 4.93, apelação, sequência de 307276, distrito 03, 2012, da relatoria da desembargadora Ângela. A senhora vai adiar, né, desembargadora? 7603. 4.97, apelação 020, 3838, distrito 59, 2023, da relatoria do doutor Cid. Retirar de pauta, não é isso, doutor Cid? Foi adiado. Eu que desembargadora. Tá. 4.106, apelação 04, 401, 17, 46, 2019, também da relatoria do doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. Adiado, não é isso, doutor Cid? Agora vamos para os processos pendentes de julgamento. 3.1, habeas corpus 0628877, 19/2024. 0628877, distrito 19, 2024, da relatoria da desembargadora Marlúcia. Falta a desembargadora Andréia. Desembargadora, nesse caso eu fiquei na dúvida. A senhora, assim, concedeu o habeas corpus, que o juiz ele não prestou as informações no tempo hábil, não foi isso? Eu considerei o excesso de prazo, excesso de prazo, caracterizado, e substituí a preventiva por medidas cautelares. Eu acompanho, Vossa Excelência. Exato. Unanimidade. É. 3.5, habeas corpus 0630946 de 2024, da relatoria do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Pode repetir? 0630946, distrito 24, 2024. Quem falta? Falta a desembargadora Ângela. E não fez a observação. Nesse caso, desembargador Henrique, eu estava verificando que Vossa Excelência concedeu a ordem com cautelares diversas. Mas, por entender que não havia fundamentação idônea, o paciente é primário, bons antecedentes. Eu peço vênia para dissentir de Vossa Excelência, porque houve apreensão de pistola, revólver, munições, isso está tudo relatado na decisão primeva. Foram três correios que foram flagrados, e o paciente, ele tem uma versão de que estaria no local apenas para cortar o cabelo dos 2 correios. E um dos correios, que se chama Jefferson de Jesus Santiago, extrajudicialmente admitiu que essas armas foram apreendidas porque eles estavam em vias de vingar a morte de um suposto Gutim, um contexto de rivalidade entre facções, né? A decisão primeva elenca todas essas situações, está fundamentada e calcada na gravidade concreta do delito,
E o próprio juiz anota que este paciente, os outros dois têm antecedentes, têm um histórico criminal ruim. Esse paciente, especificamente, o próprio juiz admite isso, né? Mas decreta a preventiva ainda assim, diante do periculum libertatis, porque todo esse flagrante está dentro de um contexto de lutas por facções, né? Entre facções, na verdade. Então, eu peço, Vênia, para dissentir de Vossa Excelência, porque eu acho que a gravidade concreta do delito, a necessidade de coibir as atividades das organizações criminosas justificam a prisão preventiva do paciente. E não pus o chat em relação aos 3 habeas corpus que eu vou divergir, porque, como eu digo aqui, são aquelas situações em que entre a primeira leitura e a segunda tem que ter uma boa noite para a gente, né, refletir bem. Então, peço venha a Vossa Excelência para divergir. Eu peço venha a desembargadora Ângela, sempre muito atenta, mas aqui é diferente dos outros. Meu voto aqui, eu digo, observe que o paciente é primário, com bons antecedentes, e não existem nos autos informações sobre condenações anteriores, transitadas em julgado, ou que exerça a função de destaque dentro de referida organização criminosa. Além do que, nós sabemos que o entendimento dominante tanto do STF como do STJ é no sentido que só a gravidade abstrata do delito não é indicador de prisão preventiva, de mantença de prisão preventiva. Então, peço vênia, sempre atenta, desembargadora Ângela, e manter meu voto nesse sentido, pessoas primárias e de bons antecedentes. Entendo que as cautelares são suficientes. Então, a turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do HC para conceder a ordem impetrada nos termos do voto do eminente relator, vencida a divergência da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. 3.6. Habeas corpus, número 063, 0503, 73, de 73 de 2024. Da relatoria do desembargador Henrique. Pauta desembargadora Andréia e desembargadora Ângela. Desembargador Henrique, é exatamente isso aqui, foi por excesso no monitoramento, não foi isso? Deixa eu ler aqui que eu estou vendo exatamente. No Para monitoramento. requer o impetrante, eu vou ler aqui o voto. Tá. Requer o impetrante a revogação da medida cautelar de monitoramento imposta desse favor do paciente, já perdura há mais de 2 anos. Em sede de julgamento de mérito desse urico, tenho que as razões que levaram ao deferimento da liminar permanecem rígidas. A priori, observe que a medida de monitoramento foi concedida ao paciente em 25 de 11 de 2021. Após o pedido formulado pela defesa, verifico ainda que a medida de monitoramento foi concedida ao Corréu Luzimar de Souza Cavalcante, no habeas corpus número tal, julgado em 1 de agosto de 2023. Na ocasião, foi reconhecido o excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que se encontrava encarcerado há mais de 4 anos por um crime ocorrido há quase 7 anos. Em 9 de julho de 2024, esse egrégio Tribunal de Justiça concedeu a ordem para Corréu Luzimar de Souza Cavalcante, habeas corpus número tal, revogando medida cautelar de monitoramento eletrônico em razão do excesso de prazo. Na ocasião, esta corte entendeu não ser razoável a manutenção de monitoramento, eis que passado 11 meses desde a concessão do habeas corpus que determinou o uso de tornozeleira eletrônica sem notícia do seu descumprimento. Some-se o fato de o trâmite processual não ter apresentado grandes avanços. Ademais, salientou a ausência de novas ocorrências após a revogação da segregação cautelar. Além disso, entendeu-se que as demais medidas cautelares estipuladas anteriormente seriam constrições razoáveis do status libertário do paciente, em observância às peculiaridades do caso concreto, com o fito de garantir a aplicação da lei penal. Em caso, verifique que até o momento não há registro de descumprimento com relação à hora paciente em consulta ao Cancún, observo inexistem novas ocorrências delituosas após a revogação da prisão preventiva, havendo em seu desfavor apenas o processo número tal.
referente à fixação de medidas protetivas de urgência do ano de 2016. Diante disso, a concessão do benefício deve ser estendida ao requerente, vez que se trata de identidade de situações entre os réus, inexistindo condições de caráter personalista que justifique a manutenção do monitoramento eletrônico em observância ao princípio constitucional da isonomia. Assim, sendo considerando que nenhuma informação adicional capaz de modificar a decisão prolatada em sede liminar foi trazida aos autos, entendo que deve ser confirmada a medida cautelar, ordem conhecida e concedida em definitivo. Eu já tinha até concedido preliminarmente, né, em sede de medida liminar, ratificando e prolongando aí, estendendo ao correto. Desembargador Henrique, eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargadora Ângela. É muito difícil divergir, desembargador Henrique, naturalmente, magistrado experiente, mas é nada, difícil demais. Agora, eu vou só dizer as razões pelas quais eu vou consignar a maioria aqui neste. Eu verifiquei que o habeas corpus da prevenção, inclusive, era da minha relatoria. Eu perdi porque eu fui vencida no habeas corpus do Correio, do Luzimar. E, naquele voto, Vossa Excelência concedeu as cautelares. E eu fui ao processo de origem. Curiosamente, o Luzimar não foi mais encontrado pelo oficial de justiça. Isso está nas folhas 884. Ele está com cautelares, com tornozeleira, e o oficial de justiça, lá na origem, foi atrás dele e já não encontrou na sua residência. Outro, né, que está com a tornozeleira. Mas vamos aqui ao paciente. Não está em jogo, é só uma curiosidade, é só uma curiosidade. Como responsável, se ele vai descumprir, cabe a ele. Pronto, eu só queria concluir o raciocínio, se Vossa Excelência conceder. Claro. Pronto, então, é só a curiosidade, porque como eu conheci do outro habeas corpus, eu tive a curiosidade de ver o destino e o final, né, da história. Mas, voltemos, esqueçamos o Luzimar, que eu cito porque, de alguma forma, ele é citado aqui também, porque é como se fosse quase que uma equiparação e uma extensão dos efeitos. Mas, em relação ao Ítalo, uma das coisas que o impetrante argui é a necessidade de que ele trabalhe, que a tornozeleira estaria impedindo sua inclusão no mercado. Eu divido, primeiro, porque eu acho que não há excesso de prazo, a instrução já está assim, caminhando, e o uso da tornozeleira não impede, pelo contrário, as cautelares, elas consistem, como dito aqui, um caminho intermediário entre a prisão e a liberdade. O delito aqui é um delito grave, é um homicídio qualificado, então acho que ele já está bastante beneficiado de estar com cautelares. Então, não enxergo esse excesso de prazo, acho que a instrução caminha bem, e acho que uma das coisas que o impetrante argumenta, a meu sentido, não justificam, né? Que é também a inclusão do paciente no mercado. Então, peço mais uma vez, respeitosa vênia, para divergir e para expor o meu ponto de vista, né? Na minha forma de compreender os fatos e analisar o que é trazido aqui nesse habeas corpus. Como voto. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do HC, do habeas corpus, para conceder a ordem impetrada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do eminente relator. Vencida a divergência, desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. 3.7. Também. 3.7, habeas corpus, 06. Já foi votado, né? 3.12. Habeas corpus 063, 08, 57. Já foi votado? Não. Dígito 98, 2024. Também da relatoria do desembargador Henrique, Jorge Orlando Silveira. Presidente, por favor. É o 063, 08, 57, dígito 98. Falta o voto? Da desembargadora Ângela. É só da desembargadora Ângela.
Posso me manifestar, excelência? Pois não. Na verdade, essa ordem também foi concedida e, na verdade, o desembargador Henrique entendeu que a quantidade de droga era pequena para justificar a cautelar extrema. Ele foi flagrado não só com droga, mas também com arma, que, a meu ver, já torna a conduta mais grave. E fazendo uma pesquisa no nome do paciente Daniel Pereira de Souza, eu verifiquei que ele responde a um outro processo em Pacajus, na primeira vara. Ele juntou aqui umas certidões negativas de Fortaleza, mas ele tem na primeira vara o processo 0200-515-23 de 2022. Eu até fiz isso hoje de manhã, essa pesquisa, e vi que o CPF que ele consignou na impetração não é o mesmo, mas nos documentos, nas certidões, é exatamente o mesmo CPF, o 063-398-90377. Então, considerando que o paciente, além da gravidade em concreto do delito, ele responde a um outro processo lá em Pacajus também, eu acho que é o caso de se atrair a incidência da súmula 52 desse tribunal, e por esta razão, peço respeitosas vênias para divergir do voto de Sua Excelência Relator, desembargador Henrique, com a dificuldade sempre. E aqui, desembargador, ao contrário que a senhora informou, é 33 caput da Lei 11.343, 2006, e ele não tem nenhuma condenação contra responder presunção de inocência fica onde? E disse os processos de impulso, Esse é por multi-incidente, que vai muitos processos, tudo bem. Mantenho o meu voto. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do HC para conceder a ordem impetrada no termos do voto eminente relator, vencida a divergência desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. 3.18, habeas corpus 063, 10, 16, dígito 41, 2024. Também da relatoria do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Contra a desembargadora Ângela. Desembargadora Ângela. Esse aqui havia uma tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, né? A denúncia foi ofertada. Só um minuto, excelência. Porque esse aqui nem eu fiz aqui as anotações, eu devo ter lido para aí. Eu vou pedir vistas, desembargador Henrique, só pelo simples, como eu não fiz hoje essa anotação, eu não peço vistas, excelência. Pois não. Vista concedido, desembargadora Ângela. Conceder. Conceder a ordem. Votou parcialmente nas sanções. Mediante cautelado diverso. Enquanto o voto da desembargadora Ângela pediu vista. Tem mais algum, meu? Só os que eu botei no chat, né? Mas é pauta. Pauta, De pauta. Ainda tem vários. Segundo tempo. 3.51, habeas corpus 063, 11, 96, de 57, 2024, da relatoria do doutor Cid. 3.51. 063, 11, 96. Hoje não, sempre. Esse eu estou pedindo vista, viu? É da relatoria do doutor Cid, né? Estou pedindo Vista concedida a desembargadora Marluza. Ordem conhecida e denegada. (3.60)
Embargo de declaração 020-1580, dígito 03/2023, da relatoria do doutor Cid. É o 3,60. 60. Mas tem dois embargos. Desembargadora Maluf. É porque aqui botou É. embargo. Com relação a esses dois embargos, a verdade, houve um atraso. E eu somente hoje pela manhã, tipo 6h30 da manhã, é que eu disponibilizei os votos. Então, os colegas certo. fiquem à vontade, se não tivesse... Eu posso adiar. Eu não olhei aqui, depois que a senhora falou, eu tive um pouco mais cedo durante a sessão para a gente dar uma examinada, e eu acompanho o movimento Dos embargos. desembargo de declaração, tanto 56 como 50 pelo movimento. E eu também. 55 e 56. Se eu também da mesma forma. Então, por unanimidade. Nós já apresentamos o mérito. Sim. Tem 3,54. Aqui tem de 54 e 55. Aqui está 56. Ah, é? É. Ah, para pedir de vista. Isso. É porque aqui é 54 e 55. Porque no papel é 60, 60. Sim. Então, agora 3,60. Não, 3,60 Já foi julgado. Já foi julgado, né? A pesquisa de vista é verdade. Exatamente. Ah, tá. Em relação a... Então, agora é o 4,37, né? 4,37, apelação 0011-578, dígito 28, 2018. O meu também. 0011-578, dígito 28, 2018. Eu não cliquei no chat. Estou olhando aqui. Aqui, senador André. Eu queria responder. É esse, eu também fiquei na dúvida, né? Quanto mencionou a desembargadora Ângela no chat, mas eu vou acompanhar o desembargador, porque além das fotografias, o conjunto probatório realmente não confirma as agressões. Então, eu vou acompanhar. Por maioria. E a divergência é porque eu entendo, assim como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o exame de corpo de delito ele é importante, mas pode ser suprido por outras formas de prova, por outros meios de prova. E aqui as declarações da vítima de agressão na mídia produzida, elas são firmes e inequívocas. Na verdade, a vítima realizou o exame de corpo de delito. Não é o caso. Conforme lá o da Perforce, conta que elas não portavam documentos médicos de interesse pericial. Tem exame. Vamos para frente. 4, sim. Por maioria. A maioria acordou em conhecer do recurso para dar provimento nos termos do voto do eminente relator. Vencida a divergência da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Lembrando que foi em 22 de janeiro e o exame só foi em 6 de fevereiro. Desembargador Henrique, alguém está comentando assim, acho que não, é só para o senhor ligar depois o seu microfone. Assim. Sim. É a velhice meio chegando. Eu não estava desligado. Ah, tá. 4,55, apelação 020-2666, diz 39, 2023. Também da relatoria do desembargador Henrique. Por favor, presidente. É 020-2666, diz 39, 2023. Também é da minha relatoria.
Eu fiquei realmente também, eu tive dúvida nessa apelação, mas eu também vou acompanhar o desembargador Henrique, porque realmente a invasão se deu à noite, né? E aí o senhor partiu da presunção realmente da visibilidade, né? Dos policiais de realmente chegar a ver as drogas na casa do acusado. E então, ele negou ter autorização. Então, ele negou ter autorização, então, por esse motivo, eu vou acompanhar, Vossa Excelência. E eu vou pedir vênia para divergir, mais uma vez, respeitosamente, porque, na verdade, foi uma consulta feita pelo link do Google Maps que elidiu os depoimentos dos policiais. Eu acho um precedente muito perigoso. Você elidiu o depoimento de policiais que são uníssonos em fase policial e em fase judicial. Eles foram firmes, categóricos. Então, por esse motivo, eu peço vênia para divergir, sabendo que o resultado já está lançado. Mas consigno minha resignação. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecimento do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente relator, vencida a divergência da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. 4.69, apelação 040, 83, 86, dígito 45, 2019, da minha relatoria. Desembargadora Ângela. Comuniquei no chat também. Foi. É a criação das interceptações, não é isso? Desembargadora Ângela, eu mantenho o meu voto. Pois não, e eu tenho insistido aqui, e no chat eu lhe coloquei até uma decisão bastante recente do ministro Gilmar Mendes, no qual ele diz que grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas, a ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. É um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Não é em qualquer situação que eu sustento que a ausência de apreensão enseja a condenação. Semana passada mesmo eu acompanhei um voto de Vossa Excelência, porque eu entendi que as interceptações não eram conclusivas, diferentemente dessa, né? Nesse caso, as interceptações, a meu sentir, são claras e autorizam a condenação pelo tráfico de drogas também. Por essa razão, eu peço vênia para divergir. Um voto, doutor Cid. Eu mantenho o voto provisório e acompanhando, Excelência. Obrigada. Então, a turma, por maior de votos, acordou em conhecer dos recursos para dar-lhe parcial provimento. Nós temos o voto da eminente relatora, vencida a divergência da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Nesse caso, acho que as interpretações demonstram a prática do crime. Isso. Ainda tem um aqui, não, mas já foi, né? Já foi adiado. Foi adiado, né? Tá certo. Então, alguém deseja falar? Boa viagem, desembargadora Marluce. Boa viagem. Muito bem. Queria falar bem rapidinho. Sim, pois não, doutor Cid. Distribuí, desembargadora, aqui. Foi só o seguinte, isso aqui foi o relatório do trabalho de 30 dias no gabinete. Foi conseguindo... para Vossa Excelência. Tá? Fiz só questão de... Foi o trabalho determinado pelo CNJ. Os processos que nós conseguimos trabalhar. E mais alguma coisa. Então, fiz questão de trazer para distribuir com Vossa Excelência, porque nós só conseguimos isso graças ao trabalho da Secretaria da Câmara, da nossa equipe, e da compreensão de Vossa Excelência, da presidência da Câmara, dos desembargadores, das desembargadoras. Tivemos aqui um número maior, excessivo de processos, trazendo, mas não tinha outro jeito, porque foi colocado numa situação difícil. Tá? E por isso nós conseguimos. Nós já sabemos até extraoficialmente que não vai ser o relatório nesse tocante, porque nós temos contato com a pessoa que fez, né? Então, agora vai continuar sob monitoramento, aquele monitoramento, porque ela passou por uns momentos mais complicados, o gabinete, mas é isso, é com satisfação que foi conseguido, tá certo? E trazendo esses números aí, e agradecer em nome do gabinete. Parabenizar seu esforço e toda a equipe, né? Então, né, da Câmara, tudo, parabéns. Viu?
Eu estou aprendendo aqui ainda, mas Muito tem gente bem. que fosse eles. Tá. É. Desembargadora, feliz viagem, viu? Parabéns aí por mais uma conquista. Feliz viagem, agradeço a presença da doutora Valesa, da doutora Wanda, e desejo um bom dia, uma boa semana para todos nós. Boa tarde, doutora Wanda. Já pode encerrar, viu?